comunidade acadêmica? Bom, eu fui eleito pela comunidade acadêmica. Então eu tenho que representar, obviamente, a comunidade acadêmica. E aí, nós temos, logicamente, que considerar que nesse processo de democratização, né, e aí aproveitando os conceitos que o professor Felipe coloca, o conceito de autonomia, que pressupõe liberdade de agir, em outras palavras, a possibilidade de autogestão, autogoverno, ou autonormatização. Essa palavra exprime também certo grau de relatividade, pois se é autônomo sempre em relação a outro. Então, isso é importante também a gente destacar. Nós podemos observar também que a autonomia ocorre em sistemas relacionais, em contextos de interdependência. Fala assim, por exemplo, a autonomia de um campus. Ele vai ter essa relação com a reitoria, já que está dentro da estrutura. Qual que é essa autonomia? Como é que nós vamos dar essa autonomia dentro do que se propõe em relação à legislação? Então tem que fortalecer, eu acho que através das discussões, da criação de fóruns, debate, definição de políticas, fortalecimento das instâncias. Porém, pode também essa autonomia ser inferida de sua equiparação com as universidades, como nós dissemos anteriormente, né, naquilo que diz respeito à incidência das disposições que regem a regulação, avaliação, supervisão das instituições e dos cursos da educação superior. Será que isso é isso? Não, nós somos diferentes das universidades, nós estamos trabalhando com a verticalização, temos que verificar também outros vieses, né, pelo qual nós somos constituídos por lei. Essa democratização aponta igualmente para a possibilidade de autoestruturação necessária ao exercício da autonomia. O fato de uma proposta orçamentária anual ser identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que se diz pessoal, a parte de recursos humanos, é uma característica de autonomia, né? E aí, muitas vezes eu tenho sido aí cobrado, né, no campus, pautado em alguma ação que é do diretor. Exato, lá é do campus mesmo, tem autonomia para gerir esses recursos. Já sai na LOA, Lei Orçamentária Anual, um recurso específico. Tá? E que isso nós temos que tratar com a comunidade. Agora, temos que regulamentar até onde esse diretor é responsável por isso, a responsabilidade da reitoria, né? E a ideia, até mesmo, e eu vou tocar num ponto, né, a criação talvez do conselho de campus é importante. Exato? Isso é algo que foi tirado dentro do Congresso Curricular, do PDI. Tá? Nós, assim que assumimos a gestão, em novembro, fizemos uma primeira reunião do colégio dirigente e nós retomamos uma discussão que já havia sido pautada anteriormente. E até mesmo, lembrando posteriormente, com o professor Sandro, foi tirada uma comissão para discutir, tinha uma representante de cada campus, né, para discutir uma proposição desse regulamento, dessa minuta, né, de conselho de campus. Isso foi pautado na reunião do colégio dirigente, onde essa minuta foi discutida, e, logicamente, em função da preocupação, né, da comunidade, de que não debateu, nós tomamos a posição de retomar essa discussão aos campos, né, porque isso é importante, porque isso vai mexer com a vida do campus. É importante para essa sustentação. Então, que a discussão não foi feita, ela foi feita. E aí também, olha, com esse crescimento da instituição, está um detalhe aqui que nós vamos entender. Por exemplo, jornada de trabalho do corpo docente. Ela foi discutida no ano 2011, né? 2011. Talvez 50% dos docentes não participaram dessas discussões que hoje nós temos dentro da nossa instituição. Então,
precisamos o quê? Vamos encaminhar para ela. E ela tem uma previsão de uma avaliação depois de 2 anos. Esse próximo semestre nós já vamos iniciar essa avaliação. Então, essa mudança também, e a comunidade, de uma certa forma, muitas vezes cobra a não participação, nós não participamos dessas discussões, mas também tem que perceber o tempo, né? Quando é que eu cheguei na instituição? Tá? Pensar um pouquinho na questão do histórico, de como que as coisas estão acontecendo. Agora, as avaliações, elas são sempre importantes, né? E acho que dentro desses contextos, eu acredito que todas as regulamentações, ela tem que ter um período aí de aplicação e, consequentemente, um período de avaliação e reconsiderações, porque os contextos, eles mudam. Eu gostaria também de destacar, relativo à questão ainda da democratização e autonomia, nós podemos dizer também que podemos deduzir, então, que a previsão legal de autonomia, por si, não concretiza, geralmente não está sendo concretizada nas nossas instituições, eu vou falar no todo, né, nos IEPs, em função também da falta de discussão. Então, sua conquista vai implicar basicamente na mudança, né, das relações e vínculos entre professores, alunos, servidores técnicos administrativos e até mesmo a comunidade externa. Aí sim, esses vínculos, a mudança dessas relações e vínculos, logicamente, ela vai propiciar essas mudanças e, consequentemente, a busca de uma autonomia no qual nós queremos, que vai sustentar essa instituição até mesmo para discutirmos realmente o que nós queremos, né, e qual que é a instituição que queremos construir. Então, eu entendo também que essa travessia dessa instituição não autônoma, não para uma instituição geralmente não democrática, uma instituição democrática, é algo lento. Mas é necessário. Podemos agilizar. A gestão em si, muitas vezes, é aquele detalhe. Tá? Ela quer fazer, muitas vezes, e encontra, e aí até discutindo com um grupo desse comando de mobilização, fala, nós estamos aí abertos para essas discussões, mas nós não podemos enterrar também a gestão. Tá? Temos que criar metodologias mais ágeis para essas discussões fluírem. Nós somos aí com regulamentos ainda do tempo do Cefet, né? E até mesmo com cobranças, né, do próprio Ministério Público em relação a alguns regulamentos que não existem. Então nós temos que dar a celeridade realmente. Tá? Mas essa abertura aí para discussão é que vai ser posta aí dentro dos próximos passos da nossa gestão. Então, podemos então destacar ainda, né, que toda essa discussão de autonomia, democratização, ela passa necessariamente pelo diálogo, esse diálogo com os projetos de vidas e da sociedade, né, tanto dos sujeitos do cotidiano, dos IFES, sujeitos internos, como também daqueles que deste não participam diretamente, mas dele pode se beneficiar ou sofrer algum impacto. E eu vou destacar, quando eu falo na minha fala, um ponto bem sério. Por exemplo, Bolsa Formação. Isso é um ponto que, de repente, nós temos que discutir o que nós queremos com a Bolsa Formação. Mas os atores externos, já que eles não teriam que estar incluídos nessas discussões, as pessoas que muitas vezes se beneficiam ou sofrem impactos relativos a esse tema, ou vários outros que se passam pela nossa instituição. Então, eu destaco esses pontos, né, e eu acredito que não difere muito a ideia proposta e a nossa preocupação, né, com esses caminhos que nós vamos tomar aí nesses próximos 3 anos que estaremos aí à frente da instituição. Então, o nosso compromisso, o plano de trabalho, ele foi posto e é isso que nós pensamos, tá? É isso que nós pensamos, é algo que
não é subjetividade, é algo que foi construído por um grupo e que nós podemos acrescentar mais. São contextos também diferentes, né? Por exemplo, há um ano atrás nós temos outras situações, outras demandas, outros programas de governos que possivelmente virão, e nós temos que estar atentos, e essa gestão, ela gostaria de reafirmar o compromisso de estar debatendo com a comunidade tanto esses temas propostos como qualquer outro tema que virão pela frente. Obrigado, Jerônimo. Passamos agora para o segundo bloco, com intervenções de representantes dos diferentes segmentos da comunidade, né? E aí, uma fala de 12 minutos, quando há mais de um representante por segmento, esse tempo é dividido. Então, eu gostaria de chamar a representante dos técnicos administrativos, que é a Fernanda Guirra, e a Priscila Teixeira, né, que vão fazer intervenção em nome dos técnicos. Priscila primeiro, né, Priscila? 6 minutos, tá? Tchau. A gente dividiu entre nós, né? Para mim é uma honra estar aqui. Sou servidora técnica administrativa aqui nessa instituição há 6 anos, então eu acompanhei até um pouco antes, né, desse boom da expansão, foi bem no início, e fui aluna dessa instituição também. Então, no total, já faz 10 anos que eu estou aqui, né? Me sinto muito à vontade para falar sobre rede, suas relações, participação enquanto um novo modelo de construção para essa realidade complexa, até porque foi um tema que eu estudei no meu período de mestrado. Então, até pegando um pouco do contexto que o professor Jerônimo trouxe, em 2002 a gente era 140, né, do que hoje nós somos, né, como campus, né, na época eram os CETECs, escolas técnicas, aqui mesmo éramos só o campus Goiânia, o campus Jataí, e hoje, no ano de 2014, nós somos 562 pelo Brasil. Só que, né, nós já somos, eu acho que uns 15 já, né? Em termos, né, de pessoal, aqui no Instituto hoje nós somos 1.645 servidores, 915 docentes, 730 técnicos administrativos. O que eu queria falar? Eu acho que, em termos de... a gente tem que primeiro se contextualizar, né? Nós somos uma rede, né? Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, mas será que a gente se comporta como rede? Né? Essa é a minha provocação. Eu trouxe um autor, o Mansi, ele diz: rede é uma articulação entre diversas unidades que, através de certas ligações, trocam elementos entre si, se fortalecendo reciprocamente e que podem se multiplicar em novas unidades, as quais, por sua vez, fortalecem todo o conjunto na medida em que são fortalecidas, permitindo-lhe expandir em novas unidades. Eu não enxergo a expansão como fruto de um fortalecimento interno que permite o crescimento de outras unidades. Eu enxergo a expansão como uma política de governo que vai se espalhando pelo Brasil, que, em tese, realmente seria algo muito interessante. Em tese, levar desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional para as comunidades, mas que, na prática, ela acaba revelando as nossas precariedades, não é mesmo? A nossa falta de quadro de pessoal, nosso entendimento sobre cursos, demandas das comunidades, diretores que estão abrindo o curso do jeito que quer em seus campos, falta de verticalidade nesse ensino que realmente deveria existir, né? Áreas comuns para curso técnico, curso superior, pós-graduação, né, que agora a gente também já tem cursos de mestrado, especialização, né, sendo ofertados, e eu não percebo dessa maneira, né? Então eu acho que a gente foi colocado dentro de uma rede, mas não se comporta dentro de uma rede. Entretanto, os problemas que vão aparecendo são de uma rede, né? Os problemas de comunicação entre um campus ou outro, os problemas, né, de categorias que na verdade estão conjuntas, mas têm problemas específicos dentro de seus campos.
Ao mesmo tempo, a gente também tem que entender rede enquanto um modo de articulação constituído de elementos autônomos, mas que de forma horizontal cooperam entre si. Eu também não percebo cooperação entre nenhum dos nossos elementos autônomos. Na verdade, eu percebo que tem campos que parece assim que tem cursos que estão competindo e matando uns aos outros. Campos onde você tem mais aluno Pronatec do que aluno regular. Eu acho que isso precisa ser muito bem revisto, né? A precarização da nossa instituição. Porque muitas das vezes isso acaba mascarando uma certa incompetência, né, de algumas pró-reitorias que deveriam estar fazendo o seu trabalho e estão se encostando em políticas governamentais. Estão sendo meros despachantes. Por outro lado, eu penso que a solução para esses problemas complexos advindos de uma rede, ela só é possível por meio de processos democráticos, processos de participação, e que vão muito além da democracia representativa, né, as cadeiras em conselhos. São problemas que não vão se resolver com mais 2 cadeiras eleitas em conselho. São problemas que vão se resolver com novos modelos de consulta, com participação. Até mesmo porque a gente tem que entender que certas aberturas que a gente tem, na verdade, elas entram no que um autor chamado Bordenave coloca como participação concedida, que é aquela que é considerada legitimada por seus superiores. Só que, na verdade, esses espaços eles já estão previamente delimitados. Então, isso é uma ilusão. Uma mais absoluta ilusão de participação, porque as regras do jogo estão mais do que absolutamente postas, muito antes dele acontecer. Então eu acho, agora mais falando especificamente da carreira do servidor técnico administrativo, que tivemos um prejuízo imenso e ainda continuamos tendo. Se a gente for olhar a composição do Conselho Superior hoje, tudo bem, temos 3 cadeiras eleitas, como as outras 3 dos representantes docentes e as outras 3 discentes. E se a gente, por exemplo, pensar que as 3 cadeiras que são do Colégio de Dirigentes também são cadeiras de docentes e mais representantes que, em sua base, são pessoas indicadas, eu acho que isso é um prejuízo à democracia. Por outro lado, ainda há um problema que a CIS está desativada há 5 anos, não estamos discutindo carreira em vários fóruns nacionais. Trago aos colegas técnicos que esse ano, pela primeira vez, o Fórum Nacional da CIS será feito em um Instituto Federal, lá no Espírito Santo. Espero que até lá a gente tenha representatividade e mais, que essa representatividade, muito além do regulamento aprovado, que esteja delimitado no mínimo que a lei determina que a CIS deva fazer. Ela traga mais espaços de participação e construção da instituição para os servidores técnicos e administrativos, porque é disso que precisamos. Espaços para composição dos campos, poder de decisão a respeito de remanejamentos, lotações, avaliações, afastamentos, isso é empoderar os sujeitos e torná-los co-participantes, co-protagonistas na construção desse instituto. Então é isso que eu queria falar. Você tem 5 minutos, tá? Boa tarde a todos. Acho que a minha fala talvez seja a mais angustiada, porque ao longo desse período de greve, em que nós podemos ter um contato mais intenso com colegas de outros campos e podemos discutir a instituição e levantar problemas da instituição, nós acho que ficamos mais angustiados, professor, e mais ansiosos ainda. Para usar a sua fala, nós avançamos e nós não negamos esses avanços, mas nós precisamos avançar muito mais. Em março do ano passado, o Tribunal de Contas da União divulgou um relatório em que ele fazia uma avaliação dos institutos federais, de modo geral. A partir das recomendações desse relatório do TCU, que falava de problemas
estruturais, problemas de infraestrutura nos institutos, problemas de falta de profissionais, entre outras coisas. Em novembro do ano passado, o MEC criou um grupo de estudo para tratar sobre evasão nos institutos federais, no Brasil como um todo. E aí, na ocasião, na fala do então secretário do Ministério da Educação sobre o que foi apontado no relatório do TCU, ele usou uma palavra que era a palavra que eu queria usar aqui: descompasso. Eu acho que a gente vive isso, professor, um descompasso. Descompasso em relação às obras que a gente tem nos campos e as necessidades, e isso precisa ser discutido, porque a velocidade da expansão criou esse descompasso, que nós precisamos corrigir. E aí eu queria fazer uma pergunta para todos, não só para o professor Jerônimo. É razoável que a gente tenha campus oferecendo cursos em período integral, com os nossos alunos almoçando sentados no chão e comendo skinny, porque a gente não tem refeitório? Então, essas questões, acho que a gente tem que refletir, elas precisam ser discutidas mesmo. Nossa preocupação, ela é quantitativa? É isso? Nós precisamos ainda superar o improviso em muitos itens, não só de estrutura, como da nossa própria organização e participação na instituição. A precarização de um ou outro campus não é só do campus, é uma precarização da instituição. Obrigada. Convido agora o representante de vocês, que é o professor Antônio Roberto. 12 minutos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mesa. Eu não estou aqui representando todos os professores da instituição, né? Logicamente, foi uma organização do comando, né, que me colocou nessa atribuição de falar, principalmente sobre as questões ligadas aos docentes, né? Nós podemos, de uma certa forma, comemorar, porque muito importante das nossas vidas, né, foi retomado nessa greve. Nós conseguimos, né, através do comando, a parceria com a instituição, a diretoria local, a reitoria, né, implementar um trabalho de discussão dos nossos problemas, né, aberto a toda a comunidade, a todo o instituto, no sentido de fazer avançar internamente algo, né, que essa unidade, né, teve um papel muito grande na educação desse país, que foi, ainda no período autoritário, né, impor uma eleição direta para diretor, né? Aqui foi um espaço que se desenvolveu a democracia, fazendo com que pudéssemos, né, ter dirigentes eleitos, pudéssemos passar para a mentalidade, né, da comunidade toda, né, esse ideal de representação, ideal de mobilização direta, né, e de criar instrumentos de democratização do espaço de educação. Um dos fatores muito importantes da democracia é que a gente tem que estar o tempo todo defendendo a democracia, né? É um grande fermento para as atividades sociais, né, para a participação social, atividade humana como um todo, o exercício da democracia, né? Desde a nossa saúde mental e física, né,
ao que uma sociedade toda produz, a qualidade de vida na sociedade. A democracia é importante. Essa questão da expansão dos institutos, né, do ensino técnico, ela quebrou aí alguns princípios, né, como, por exemplo, né, a gente sabe que tem um ditado que diz, né, a velocidade de um comboio é a velocidade do navio mais lento. Às vezes a democracia tem isso, ela caminha devagar para, possivelmente, uma sociedade extremamente desigual, né, em tudo, né, das condições do patrimônio financeiro ao patrimônio escolar, cultural, né, extremamente desigual. Essa velocidade é relativa para cada um representante desses segmentos, né, dos segmentos da sociedade. A democracia só não agrada, primeiro, que ela espera lá de cima os banqueiros, né? O banqueiro não quer saber de democracia, quer saber de lucro. O nosso país hoje paga quase metade daquilo que nós produzimos para os banqueiros. É um problema grave. Ou aqueles que, numa sociedade extremamente desigual, né, usufruem de privilégios, né, que não vão ter esses privilégios. E nós temos, né, em todas as lutas que fazemos, né, problemas, né, de oposição a esse processo. E cabe, né, com toda a formação que nós temos, com todo o patrimônio humano que somos, né, defender aquilo que é melhor para todos. Né. Tem outra máxima que é assim, né, sozinhos, acho que não serviria para a expansão dos institutos, a gente vai mais rápido. Né? Criamos 15 unidades, são 560 em todo o país, né? Mas juntos vamos mais longe. Né? Essa instituição ela tem, né, uma experiência histórica enorme, né, no trabalho de educação. Né? Desde as escolas artífices, né, passando pela Escola Federal de Goiás e Goiânia, passando pela Escola Técnica Federal de Goiás, isso acontecendo em todos os estados. Iniciou lá com nossas raízes, né? São lá as 19 escolas técnicas. E chegando até hoje, né, passando pelo Cefet, chegando, né, esse conceito de instituto que nós temos hoje de rede. Né? Entretanto, esse processo muito acelerado fez que perdêssemos muitas coisas. Né? Toda essa experiência didática pedagógica, com certeza, hoje causa uma turbulência interna, né? Tanto nos antigos, porque a democracia faz, né, com que a gente tenha envolvimento, que a gente cresça pessoalmente, profissionalmente. Né? Ela, além de tudo, ela é uma ferramenta pedagógica, né, para a vida. Né? A democracia tem isso. Né? E é bom a gente sempre lembrar disso, porque dá a impressão assim, ó, tem um pessoal, né, ainda com resquício daquela época, década de 90, né, 2000, aqueles movimentos sociais, que ainda está com essa coisa na cabeça. Né? Mas são formas da gente evitar a sociedade como um todo. Nós estamos aí num período eleitoral, coisas como acontece na Venezuela, ou, né, em países como Chile e tudo mais, onde, né, a mitificação leva, né, aquele exagero, aquele percurso rápido, né, para chegar a uma tal medida, loucamente, e a sociedade toda paga muito caro por isso. Né? Então, eu trouxe aqui a gente tem experiência local, fizemos durante esse trabalho de mobilização visitas às várias unidades, né? Aparecida, Goiás, Inhumas. Além disso, eu fui buscar, né, na internet, ver quais são, né, as pautas e reivindicações das outras unidades. Né? E há uma semelhança muito grande. Né? Pequenas variações são essas que já foram colocadas brilhantemente aqui pela Priscila, né? Foi inclusive colocado pelo próprio reitor, professor Jerônimo, colocado pelo
Barbosa, Felipe Barbosa, né? Então, mas que muita gente ainda não conhece, né? Há ainda, né, todo o processo, e eu acho que através da democracia nós vamos conquistar isso, né, que é essa questão da identidade, né? Me parece que tem uma proposta de um programa muito interessante chamado o ProEja, né? Como essas escolas foram criadas, né, lá para pegar os desvalidos, né? Imagina naquele tempo o que era a escola, quem participava da escola. O resto todo sobrava. Eu sempre tenho dito que essas instituições, né, nesse aspecto tiveram um papel revolucionário que se mantém até hoje, né? O caso do ProEja seria uma ferramenta de avaliação do trabalho da nossa instituição, né? Mais ou menos assim, né? Se nós fôssemos capazes de dar um curso ProEja, né, que atendesse não só a questão da profissionalização, mas a formação do cidadão, nós estaríamos resgatando aquele início, né, da escola artífice, né, que foram criadas lá em 1909. Né? E até hoje, né, a sociedade burguesa, né, ainda precisa de instituição. Nós temos aí o quê? Essa instituição que pegue o aluno, né, da classe trabalhadora e o forme com qualidade, né? Até hoje ainda temos esse rastro, né, esse caminho, né, que 6, 5, 3% apenas da nossa sociedade tem curso superior, né? E isso é uma exigência, não é de nenhuma mentalidade socialista, democrática, é uma exigência do capital, né? O próprio Banco Mundial, né, que força o Estado a implementar esse tipo de políticas que estão colocadas aí na questão da profissionalização, né? Existem incentivos, existem cobranças, avaliações, né, dos governos que seguem essa linha, né? E não é nenhuma benécia desse ou daquele governo, desde lá do cara lá do Maranhão, né, que a gente não consegue nem lembrar do Sarney, né, até os dias atuais, são cobranças do capitalismo, né, que precisa de mão de obra e tal. A questão é que a escola não tem só esse papel, né, de formar mão de obra para produzir para a indústria, né? Ela tem também o papel de formar o cidadão, esse cidadão que está na luta aí, né? Essa sociedade hoje, devido ao interesse capitalista conectada, né? Mas agora temos outras formas de mobilização que devemos estar presentes. Então, essa questão interna ela é bastante propícia até para a gente avaliar, né, as nossas greves, as nossas mobilizações pela luta. Envolver outros segmentos, no caso o próprio CONIF, né? Por exemplo, na questão dos 10% das verbas, né, do nosso orçamento para a educação pública. Né? Isso é fundamental, gente. Se a gente não barrar isso, né, nós vamos cada vez mais ficar precarizados, porque é interesse, inclusive, da iniciativa privada que explora a educação. Não pode ter uma referência pública, né, de escola pública boa, né, ou escola pública de qualidade, porque senão ele vai ter que também fazer isso lá. O interesse é o lucro, né, não é fazer educação, o interesse é lucrar. Né? E esses 10% que está aí hoje colocado para a educação, né, não explicitando que é para a educação pública, nós temos hoje em torno de 3% desse percentual. Né? 3%, que pode também diminuir, na medida que as políticas de privatização, né, através de todo o mecanismo de propaganda, de imprensa, né, para levar, né, para a sociedade que a nossa tarefa, né, que o nosso papel não está sendo cumprido, né, e que a sociedade está gastando um dinheiro muito grande com a gente e ela não está fazendo o papel dele. A instituição não está fazendo o papel dela. A gente sabe dessa questão da evasão enorme, sabemos em boa parte por quê. Antônio, seu tempo se esgotou. E eu não falei na pauta de reivindicação, tá, pessoal? No momento aí, a gente volta a falar. Obrigado. Obrigada.
os representantes dos discentes, né? O Gabriel, do Vale, que está representando os alunos do ensino médio, e na sequência o Claudinei, representando os alunos dos cursos superiores. 6 minutos, tá, Gabriel? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Gabriel, eu sou aqui do Grêmio do IFG. E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tocar quando a gente fala na democratização da instituição é que, querendo ou não, a expansão ela é fundamental para esse processo. É através da expansão que a gente tem como garantir a capilaridade do IFG no interior e na periferia aqui da região metropolitana. É através da expansão que a gente pode aumentar essa área de contato da instituição com o resto da sociedade. E além disso, a gente vive num momento aqui no estado de Goiás onde a gente está tendo uma rápida expansão da militarização da educação pública. E isso é um problema muito grave e esse é um espaço muito importante onde o IFG, se expandindo, pode vir a oferecer um contraponto a isso. Um lugar onde, ao invés de ter um processo quase militar de formação de estudantes, a gente pode ter aqui uma escola também que forme as pessoas para a gestão participativa na sociedade, que forme as pessoas em processos políticos que são diferentes do que a pessoa vai passar, por exemplo, no colégio militar da vida. A questão fundamental é que a gente não pode expandir só a sala de aula. Se a gente expande só a sala de aula, a gente não garante esse processo. Qualquer estrutura que se expande, que não se readequa internamente, ela acaba perdendo a função inicial dela. Ela vai se desmantelando, ela vai enfraquecendo. Uma estrutura grande e sem uma fundação sólida interna, ela vai acabar se desmantelando e se torna uma estrutura frágil. Por isso, a gente, além de expandir a sala de aula, a gente tem que expandir o IFG e a sua função social. A gente tem que expandir o papel social do IFG aqui no estado de Goiás. Então, assim, eu não acho que é uma notícia ruim a gente ter agora quase 15 campi no estado inteiro. A questão é como é que a gente lida com esse problema. A gente precisa expandir o IFG e expandir a sua estrutura democrática junto. Fica claro que o nosso Conselho Superior ele não dá conta mais do recado. Nós temos 3 representantes por setor, sendo que quase 15 campi. Como é que a gente quer que esse espaço deliberativo não esteja esvaziado? É óbvio que ele vai estar esvaziado numa situação dessa, numa dimensão dessa de espaço para ser preenchido. E tem também a questão que nós temos várias questões que não servem só para ser... que só o Conselho Superior não consegue debater isso com a profundidade necessária. Como é o caso, por exemplo, do novo regimento interno que a gente quer, que vai ser discutido e aprovado ou não no Conselho Superior. Por exemplo, nós temos várias questões lá que se apresentam como problemáticas, como, por exemplo, o condicionamento da realização de atividades político-partidárias e religiosas à aprovação da direção. Como é que, sem esclarecer primeiro, qual é o critério que diferencia uma atividade política de uma atividade partidária? Qual é o critério que a direção pode usar para vetar uma atividade religiosa ou não? Nós não podemos confundir a laicidade dessa instituição, que é fundamental, com a proibição e o veto a atividades religiosas. A laicidade ela contempla justamente a diversidade de manifestações religiosas e o fato de a instituição se colocar como imparcial politicamente significa uma abertura de espaço para a discussão da divergência. E o IF, né, antes com os outros nomes que essa mesma estrutura, essa mesma instituição já teve, sempre foi um polo fundamental de emanação de cultura, de política, de lazer, de arte aqui no estado de Goiás, desde a época da ditadura, quando aqui já era um espaço desse tipo. E nós temos que discutir isso muito profundamente, de uma maneira referendária, poder discutir isso dentro da sala de aula, e é muito complicado passar isso para um conselho superior, ainda mais numa época de greve, onde nem, por exemplo, um professor levar isso para a sala é possível, nem o Grêmio fazer uma atividade mais massiva é impossível fazer nesse momento. Então, é necessário entender em quais momentos o Conselho Superior ele é superado, onde a gente precisa de uma instância mais ampla de deliberação.
E aí a tarefa da reitoria é entender que esse processo não acontece por mágica. As pessoas que entram aqui, elas vêm de uma sociedade que não acostuma a gente a participar dos processos de decisão. Todo o nosso processo de vida até aqui é numa sociedade onde nós não somos incentivados e não aprendemos a participar. Então é fundamental que quem esteja na gestão seja extremamente proativo com isso. Que leve esse papel de decisão, esse papel de discussão direto para dentro, para quem está na ponta, né, como dizem, para quem está na base, para dentro da sala de aula. E outra questão que eu quero reforçar aqui no final da minha fala, para não me estender muito, primeiro, na questão da permanência, nós temos que garantir a entrada das pessoas no IF, nós temos que garantir que elas aqui permaneçam. A gente precisa, por exemplo, em certas cidades, de ter casa de estudante, a gente precisa ter um restaurante universitário, pela questão do nosso estudo e pela questão da nossa saúde também. Quem come no centro todo dia, sem dinheiro, é complicado. E outra questão é que, quando a gente fala em autonomia, não é só a autonomia da instituição, mas também a autonomia, por exemplo, dos movimentos estudantis aqui dentro, que precisam ter estrutura física, que precisam ter formas para se financiar. Aqui o Grêmio tem essa capacidade por ser algo que já existe há muito tempo, mas nós temos inúmeros CA surgindo, inúmeros diretórios acadêmicos que ainda não possuem essa estrutura e que precisam ser contemplados. Enfim, que o IF se torne uma escola de gestão participativa na sociedade brasileira. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Cláudio de França, do curso de Licenciatura em Matemática do campus de Goiânia. Bom, dentro do tema que eles pediram para a gente estar falando, né, que é democratização no IFG, eu quero lembrá-los que nós vivemos aqui no Brasil uma democracia entre aspas, né, porque fala-se muito em democracia, mas, por exemplo, eu participo do movimento estudantil, onde a eleição para o presidente da UNE é uma eleição indireta. Então, por aí a gente já vai ver democracia. Por exemplo, esse processo que a gente está vendo aqui de greve, do IF, aqui de greve, os estudantes, eles foram consultados sobre se eles apoiam ou não apoiam, nós tivemos, a nossa opinião, ela teve valor? Não teve valor, a gente não foi ouvido em momento nenhum. Aliás, nós fomos até ouvidos sim, retiro, a gente foi ouvido, mas a nossa opinião não valeu de nada, embora nós sejamos agentes importantes dentro desse processo. Então, que democracia é essa? Então, democracia? Tem. Eu também não posso falar, porque pela minha experiência própria, eu vivo democracia no IFG. Sou ouvido, né, e muitas vezes atendido, sim. Mas, conversando com os alunos eles têm esse sentimento que não vivemos uma democracia dentro do IFG. Porque as coisas são postas para nós temos que aceitar. A gente pode, às vezes, discutir e conversar, mas a nossa opinião dos discentes não é respeitada. A gente somos cumpridores de decisões, sim. Dentro desse processo de autonomia do IFG, a gente observa, assim, entre vocês técnicos, administrativos, docentes, que todas as decisões de vocês, elas vêm depois que lá a UFG decidiu. A UFG decidiu greve, vai fazer greve aqui também. A gente não viu ainda suscitar um movimento dentro da instituição. Sempre foi assim, está acontecendo lá, está acontecendo aqui. Isso é o que transparece para a gente, né, que vocês ainda são capengas de tomar decisões vocês mesmos, deliberar acerca do que vocês acham que é importante para vocês. Ainda para a gente não ficou claro isso não, porque parece que sempre vem na rebarba que na UFG decide, né? É o que vocês tomam aqui decisões também. Essa expansão, a expansão do IFG, a gente não tem como a gente negar, né, que a expansão é positiva, sim, porque eu ouvi isso também de muitos alunos que o aluno do interior não precisa de vir mais para a capital para estudar, agora tem um campus lá no interior, mas é muito salutar também o que tem se falado aqui, né, como está se dando essa expansão. A gente vai crescer para depois ver com que qualidade a gente vai chegar. Então eu acho que é um ponto que tem que ser bem pensado também pelos dirigentes do IFG, a qualidade, porque olha o que o pessoal falou aqui, ó, o IFG perdeu a identidade de instituição pública de qualidade.
o Cefet, antigamente, ele tinha mais fama do que hoje o IFG. Pouca gente conhece o IFG, é verdade. Embora nós tenhamos crescido estrondosamente, quando se fala de IFG, o que é o IFG? Ah, é o Cefet. As pessoas conhecem o Cefet, mas ainda não conhecem o IFG. Então nós estamos expandindo, mas se estivéssemos expandindo com a qualidade, eu acredito que a gente seria uma instituição conhecida, né? Então, é isso que eu queria falar a respeito disso, que vivemos sim na democracia, mas entre aspas, né? Que nós, os cientes, queríamos que quando houvesse uma Assembleia, que mesmo que fôssemos votos vencidos, que nós tivéssemos voto e que o nosso voto fosse computado, né? E é isso aí. Obrigado. Obrigado, Claudinei. Bem, agora nós passamos então ao terceiro bloco, né, das atividades de hoje, que nós abriremos a palavra para a plenária. Nesse momento, as intervenções deverão ser de até 3 minutos. E desculpe se eu interromper alguém, mas é a minha tarefa aqui, né? Penso que a gente pode trabalhar em blocos de 3 intervenções. A cada 3 intervenções, nós abrimos 5 minutos para a resposta, tanto para o Jerônimo quanto para o Felipe. Como existem muitas pessoas aqui que eu não conheço, o nome, nem a qual unidade pertence, eu peço assim, que quando se inscrever, diga o nome e de qual unidade, para que eu e o Fernando aqui possamos encaminhar melhor o trabalho. Tem várias pessoas, vamos anotar já o nome de todas as pessoas que levantaram, que aí depois a gente vai dividir em 3. Você está querendo se inscrever, Valmir? Ah, tá. Você, seu nome? Paulo. Qual unidade? Fernanda? Formosa também. Aqui? Aníbal. Da onde, Aníbal? Já está aí. Max. Reitoria. Luciano, reitoria. Ah, desculpa. Nilton. Yolanda, Goiânia. Desculpa, eu não escutei. Éder, Goiânia. Mais alguém? Luziane, é o nome? Marisângela. Mais alguém? Fábio, Goiânia. Flávio, Goiânia. E Josué, Goiânia. Renata, reitoria. Marcelo, Anápolis. Bem, depois que nós terminarmos, aí a gente, se mais pessoas quiserem falar, a gente reabre, né? Então, os 3 primeiros inscritos, Fernando. Paulo. Eu queria levantar, não sei se é seu método, uma questão de ordem. Olha só, nós vamos abrir 3 inscrições de 3 minutos, depois vamos devolver para a mesa, com 5 minutos para cada um. Acho que o objetivo é escutar quem está aqui, né? Acho que a mesa tinha que ter uma outra metodologia de trabalho. Tá. A gente reduz para 3, cada um? Então fica sendo 3 também. Eu acho que também tem que aumentar o número de fala das pessoas, né? 3 só acho que é muito pouco, né? É para que eles também tenham condição de assimilar o que está sendo falado. Pelas contas que eu fiz aqui, acho que a gente vai passar das 7 horas só com os números de inscritos que estão aqui, se for nessa metodologia de vai e volta. Tem 3 pessoas inscritas. Dá para fazer 5, tá. Vamos fazer de 5. Se ficar muito enrolado para o pessoal responder, a gente volta para 3. Paulo, então. Queria que finalizasse com 1 minuto e com 10 segundos para me concluir, tá? Tá? É porque todo mundo acho que também fica padronizado, né? Pessoal, a primeira situação que a gente tem que levantar aqui, sobre o Campos Formosa, eu quero trazer aqui de maneira, acho que simbólica, mas é importante o Campos Formosa demarcar a situação, que a gente quer entregar nossas pautas de reivindicação interna para a reitoria, também a fim de marcar uma audiência no campus que a gente possa dirimir as questões de reivindicações nossas. E daqui a pouco a gente leva aí para o Gerônimo nossas pautas de reivindicação que está aqui. A gente vai deixar uma também para o Mobilize e FG, a gente já deixou uma para o campus Luziane, que a gente já tinha um acordo inicial de dizer.
A expansão dos institutos federais, já para poder iniciar minha fala, ela se marca num cenário necessário de educação. Nós somos um país de história escravista, que tem um lastro e uma consequência da falta de educação que o sistema capitalista ele traz um elemento fundante, que ele precisa formar mão de obra excedente para poder desvalorizar a nossa mão de obra, cada vez mais. E os institutos federais cumprem esse papel hoje. Não à toa a gente tem vários cursos que são abertos e que a certeza é de que não tem mundo do trabalho para o profissional que é formado. Então o capitalismo ele cumpre esse papel, não à toa os institutos cumprem isso na sociedade nesse período. Uma meta do PNE que a gente deve lutar e combater, que a palavra educação gratuita tem que ser combatida, a educação tem que ser pública. Uma das metas do PNE é destinação dos 10% do PIB para a educação. Mas qual é o elemento que a gente tem que trazer para a expansão da rede? Hoje são por volta de 500. O que está colocado lá é uma expansão de